Sabe aquela situação? Uma empresa contrata só gente fera, super inteligente, dedicada, mas na prática o dia a dia é um caos. Parece que nada funciona direito. Como pode isso acontecer? É um dilema que deixa muito líder de cabelo em pé. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de Fred Kaufman para tentar entender esse quebra-cabeça. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É como se a gente montasse a seleção brasileira só com os melhores do mundo. E mesmo assim, o time perdesse o jogo por falta de sintonia. Não faz muito sentido, mas acontece o tempo todo nas empresas. Vamos descobrir por quê. E para deixar tudo isso bem concreto, o Kaufman conta a história do Greg. Ele era um executivo super frustrado que o autor encontrou num avião. A conversa dos dois é basicamente o fio da meada que vai guiar a gente pela raiz desse problema todo. Olha, essa fala do Greg é um desabafo que a gente ouve em todo lugar. Gente boa, com a melhor das intenções, mas que acaba, sabe, trabalhando um contra o outro. E no fim das contas, quem paga o pato? O cliente, que fica insatisfeito, e a própria empresa, que perde dinheiro. É uma situação bem triste e, infelizmente, muito comum. E aqui vem o pulo do gato do Kaufman. A sacada principal dele é: a gente tem a mania de culpar as pessoas, né? O funcionário difícil, o gerente que não colabora. Mas, na verdade, o problema raramente está aí. O verdadeiro vilão da história é o sistema. É a estrutura da empresa que, sem querer, joga as pessoas umas contra as outras. Tá, mas como assim o sistema? Para explicar essa ideia, o Kaufman usa uma analogia que é, olha, simplesmente genial. Um time de futebol. Essa metáfora vai ajudar a gente a enxergar com clareza onde é que as empresas geralmente eram à mão. Aqui a gente vê a diferença gritante entre duas formas de pensar. De um lado, à esquerda, a gente tem a otimização da posição. Cada um foca só no seu. O zagueiro só se preocupa em defender, o atacante só em fazer gol. Parece fazer sentido, né? Cada um fazendo o seu melhor. Só que aí a gente olha para a direita, para a otimização do time. O foco aqui é um só: ganhar o jogo. O time inteiro joga junto. A defesa ajuda o ataque a subir, o ataque volta para marcar. É a colaboração vencendo o brilho individual. E essa fase aqui, essa é a virada de chave de toda a teoria. Eu sei, parece um trava-línguas, mas a ideia por trás é muito poderosa. Sabe o que ela quer dizer? Que para o time ganhar, talvez o zagueiro precise se arriscar um pouco mais e sair jogando, mesmo que somente a chance de tomar um gol. E o atacante vai ter que voltar para ajudar a defesa, mesmo que isso signifique fazer menos gols. O sucesso do todo, da empresa, exige que cada departamento abra mão de um pouquinho da sua performance perfeita. É uma mudança de mentalidade radical. Ok, a analogia do futebol é ótima, mas como se funciona na empresa do Greg na vida real? A resposta está nos incentivos. Vamos ver agora como as empresas, muitas vezes, sem perceber, acabam criando recompensas que incentivam exatamente o comportamento que gera toda a briga. Esse quadro aqui deixa tudo claríssimo. É um verdadeiro cabo de guerra. Olha só, o time de vendas ganha bônus para quê? Para maximizar a receita. Então o que eles fazem? Prometem a lua para o cliente. Entrega super rápida, produto customizado. Do outro lado, a produção ganha bônus para minimizar os custos. Então o que eles buscam? Padronizar tudo, otimizar a linha. Cada um está sendo ótimo na sua métrica, batendo sua meta. Mas e o resultado para a empresa? Um conflito gigantesco. E o pior de tudo, um cliente no meio desse fogo cruzado, totalmente frustrado. E aqui o Greg tem aquele momento eureka. A ficha cai. Ele percebe que o sistema está todo errado. Pensa bem, se um vendedor pensa na empresa como um todo e não promete algo que a produção não consegue entregar, ele é punido porque vai ganhar uma comissão menor. Se o pessoal da produção resolve ser mais flexível para atender um cliente especial, eles são punidos com custos mais altos. O sistema está, na prática, incentivando o egoísmo de cada departamento. Bom, se o problema é o sistema de incentivos, qual é a solução? Kaufman propõe uma mudança bem profunda. É sair de uma cultura que só pensa em recompensa individual para uma cultura que é movida por um propósito em comum. A diferença aqui é gritante. Na empresa que ele chama de mercenária, a pergunta que todo mundo se faz é: tá, mas o que eu ganho com isso? A motivação vem de fora, é o bônus, a promoção. Agora, na empresa missionária, a pergunta é outra: como a gente pode vencer junto? A motivação vem de dentro, de uma conexão com a missão, com os valores que todo mundo ali compartilha. Mas um ponto super importante: a solução não é jogar fora todos os bônus e incentivos. Não é isso. O Kaufman usa uma metáfora ótima. Para correr, a gente precisa das duas pernas. Uma perna é a material, são os incentivos, o reconhecimento financeiro.
A outra é a não material, o propósito, a missão. Uma não funciona direito sem a outra. O segredo está no equilíbrio. E na prática, então? Como o time de vendas e o de produção podem resolver suas tretas? Kaufman dá um roteirinho bem prático. Primeiro passo, humildade. Chega na conversa admitindo que a sua visão não é a única. Passo 2. Escuta de verdade o outro lado, tenta entender as metas e as pressões que eles sofrem. Passo 3. Joga a pergunta de ouro. Se você estivesse no meu lugar, como você resolveria isso? E por fim, o passo 4. Construam juntos uma solução que não seja boa para um ou para outro, mas que seja boa para a missão da empresa. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pensa um pouco no seu próprio time, na sua empresa. As regras do jogo, os bônus, a forma como as pessoas são reconhecidas, tudo isso está desenhado para celebrar a estrela solitária, o brilho individual, ou para celebrar a vitória do time todo? A resposta para essa pergunta pode mostrar a verdadeira raiz não só dos problemas, mas também do maior potencial da sua organização.